o vencedor sempre pode ter uma chance de perder. E o perdedor pode ter sempre uma chance de ganhar. Com certeza, eu não vejo um problema que não possa ser resolvido. Eu acho que a solução do problema, ela depende sim de uma boa estratégia e de um strong spirit. Olha, não exatamente. Não, muito pelo contrário. Eu acho que isso é uma parte do meu serviço que eu comecei a me motivar agora. Porque a minha fase de lutador acabou. Eu me vejo agora como um exemplo para as futuras gerações. E é importante que dentro dessa missão eu exponha alguns pontos, porque na verdade o que faz o vencedor é a maneira com que ele pensa. E é exatamente isso que eu quero botar no livro, é a minha estratégia de pensar para resolver os problemas, porque todos nós temos problemas, todos nós sentimos medo, e a maneira de resolver isso é que a gente está tentando botar nesse livro. Eu vejo que, para mim, é importante que eu encare os meus objetivos com muita racionalidade. Em outras palavras, eu desejo uma coisa. E esse desejo é baseado no que eu acho que é bonito. A partir do momento que eu continuo elaborando essa estratégia para conseguir isso, eu estou trabalhando nisso. Mas se aquele desejo, se aquela visão que eu tenho, ou eu vejo que ela desistiu, ou eu vejo que é uma causa perdida, ou eu vejo que... Aí eu vou ser fraco se eu continuar sofrendo em cima desse problema que já não tem mais solução. Então, enquanto eu tenho uma chance, eu estou botando 100%. Quando eu vejo que eu perdi, a minha direção, o meu organismo, a minha vida, a minha felicidade não está em sofrer aquela perda. Está em buscar uma nova direção para uma nova vitória. Não só para mulher, mas para tudo na vida. Não adianta chorar quando o saque já caiu no chão. もう酒がこぼれてしまったらもう泣いても意味がない。はい。もうそれ。どのような方に影響を受けたの？ Meu pai. まあ父親ですね。エリオ・グリッシュ先生。偉大なる父親。はい。Grande mestre ele, né? はい。Realmente, né? É verdade o fato de eu ter ganhado mais de 400 lutas. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa competitiva no sentido de que tudo para mim tem que ser bem feito. Eu não gosto de fazer nada mal feito. Mas o movimento mestre que dominou a minha motivação sempre foi o amor. O amor pela minha arte, o amor pela minha família e pela minha tradição. Esse sentimento, que é um sentimento bom, foi exatamente a força que criou a minha contínua escalada para o combate. Com relação ao confronto, eu não gosto da luta em si, mas eu gosto de vencer e eu gosto de poder me sentir orgulhoso de ter feito um bom trabalho. Então a vida me botou numa posição que, para eu me sentir feliz, eu tinha que vencer batalhas. Não existia uma obrigação, existia uma missão. Eu acredito que, para eu me manter no topo, não é uma razão, foi uma combinação de razões. Evidentemente, eu tenho talento, evidentemente, eu tenho boa técnica e, juntamente com isso, eu tive um amor, um sentimento de felicidade de estar envolvido com isso, que me motivou a continuar treinando forte e, mesmo estando no topo, que normalmente é muito difícil para alguém continuar melhorando,
eu sempre me botava em condições que me fizessem ter que melhorar. O verdadeiro guerreiro, ele tem que estar confortável sob pressão. E mesmo quando eu me sentia cercado de oponentes dentro da minha academia ou training partners que não me exerciam a pressão que eu precisaria para melhorar, eu reduzia o meu potencial, ou amarrando um braço, ou dizendo o que eu ia fazer, ou marcando um tempo mínimo para que eu pudesse ganhar dentro daquele tempo, para que a pressão fosse constante, até treinando com pessoas que normalmente seriam fáceis de vencer. Às vezes eu marcava um tempo de 1 minuto para ter que ganhar, e se eu passasse para 1 minuto e 10 segundos, eu ficava louco de raiva porque eu sentia que eu perdi. Então, muito embora o grande público nunca tenha me visto perder em competições abertas, eu praticamente arrumava um jeito de estar convivendo com a derrota quase diariamente. Porque é tão negativo para o vencedor ficar confortável como vencedor, como para o perdedor se sentir que ele não tem chance de ganhar. O vencedor sempre pode ter uma chance de perder. E o perdedor pode ter sempre uma chance de ganhar. Porque exatamente como eu me senti a minha vida toda como um vencedor, eu tive sempre que refazer a minha estratégia para continuar vencendo. Vencer não é um estado constante. Vencer é um estado mutante. Não exatamente. Mas a afinidade comum que existe é o sentimento da espiritualidade do Bushido. Eu acho que antes de eu saber o nome Bushido, eu já praticava, já me integrava com esse sentimento. E é um sentimento que envolve muito a capacidade de entregar a vida, de respeito, de consciência. Por outro lado, tem uma parte que eu discordo, que é o fato de você estar a serviço inquestionavelmente. Quando você vive seguindo um padrão que você tem que, do começo ao fim, seguir aquele formato sem alterações, você entra dentro de uma rotina que dificilmente vai te trazer essa complexibilidade e essa felicidade total. Dentro da cultura japonesa, muitas vezes a pessoa se sente obrigada a se manter dentro de um padrão, de um emprego, desde o começo até o final. Se ele resolve sair no meio, ele praticamente perde a cara, perde a face, se sente meio que fazendo uma coisa errada. É uma questão a pensar, o que vale mais a pena? Dobrar o trabalho para um lugar que seja 1h30 mais longe da sua casa, vai dobrar o salário, né? Então você vai ganhar o dobro, mas vai perder 3 horas do seu dia, que você podia estar brincando com seu filho, que você podia estar fazendo um esporte. No final das contas, você tem que ver o que vai valer a pena. Porque a vida é rápida e você não pode pensar e fazer as coisas que você tinha 20 anos quando você tem 50, porque você já não vai ter mais outros 30 anos para viver. Então você tem que, às vezes, reduzir o trabalho, reduzir o gasto, viver mais simplesmente, mas ter muito mais qualidade de vida. そんな控室へ訪ねてきた人がいる。家族ぐるみの付き合いを重ねる親友だ。二人は共に。そういうのをずっと知ってたから、また幸せになってよかったよ。Eu vi você no topo da sua carreira como lutador, eu vi você no fundo do poço. Agora estou vendo você brilhar de novo. É isso aí. Importante a gente estar sempre buscando a evolução. Never give up. Never give up. 今、その悲し A perda do meu filho foi disparado a maior perda da minha vida. E não havia nada externo que pudesse
me fazer sair dessa profunda tristeza. Então por um bom período, eu me encontrei ilhado dentro de uma dor que eu não conseguia explicar ou não conseguia resolver. Eu perdi as forças de fazer o bem, eu perdi as forças de querer estar a serviço, eu perdi a vontade de estar presente para mim e para os outros. E passando um período nesse estado baixo e negativo, eu então pude optar se eu queria sair desse estado ou se eu queria, inclusive, tirar a minha vida. Mas, entendendo profundamente, sentindo essa emoção, sem procurar esconder ou sem procurar diminuí-la, eu cheguei à conclusão de que essa experiência tinha que ter alguma vantagem. E a minha descoberta foi que a partida do meu filho foi um ensinamento para mim de que não existe o amanhã se você não fizer tudo o que você tem que fazer hoje. A maneira com que eu usei para agradecer a partida do meu filho foi saber que a partir desse entendimento eu passei a aproveitar o meu tempo com muito mais sabedoria. Antes desse evento, eu poderia deixar as coisas para um próximo dia, porque eu não tinha preocupação tão afiada, tão precisa, de que o tempo pode acabar. Mas hoje eu agradeço essa experiência, porque hoje eu sou um melhor pai, um melhor amigo, um melhor professor, porque eu não deixo mais as coisas que eu teria que fazer hoje para o amanhã. Então hoje eu agradeço ao meu filho que ele partiu, mas ele me deixou com muito mais percepção de que o tempo é precioso e que eu sou muito melhor para os meus outros filhos, porque agora as oportunidades não passam despercebidas. Com certeza, a gente só é relevante essa informação quando existem coisas fortes, né? Eu acredito que o fato de eu ser invencível nos tatames é uma coisa forte. Mas é relevante também as pessoas saberem que o mesmo invencível já perdeu. E com a estratégia de um guerreiro, eu consegui transformar essa derrota para me sentir hoje mais feliz, mais forte do que antes. Esse livro fala de estratégia, fala de medo, fala de perda, fala de vitória, fala de amor, e são emoções fortes que todos nós sentimos. E eu espero que essa minha experiência sirva de referência. Porque, na verdade, no final do dia, o que vale mesmo é a felicidade. 今、率直に聞いた。なぜ日本か。Eu acho que não fui eu que escolhi o Japão para escrever o livro. Eu acho que foi o Japão que escolheu que eu escrevesse esse livro primeiro. O Japão, ele sente a poesia de uma forma muito singular. Combinando a isso, o Japão tem uma apreciação profunda pela arte marcial. E também o japonês tem uma situação muito complicada com a perda. Todos esses fatores combinaram para que a minha imagem e o interesse japonês culminassem para que acontecesse esse livro aqui.
その日本人の持つ負けに対する特別な感情っていうのはどういうものですか？ Ele vê a perda como o final, ele não vê a perda como um começo. É quase como se ele perdesse a cara, né? Ele perdesse a identidade. Na minha verdade, o perdedor é aquele que não tenta. Só em você se confrontar ou se engajar naquela missão já faz de você um vencedor, independente do resultado. Imagina uma criança de 2 anos quando ela tenta subir em cima da mesa e cai. Ela nem por um lado ela vai deixar de tentar, ela vai continuar tentando, até quando ela tiver 2 anos e 3 meses, aí ela vai conseguir subir. Eventualmente ela está subindo e dando uma cambalhota de mortal para trás. Muito dessa emoção, ela não vem de dentro para fora. Ela é reflexo da expectativa dos outros, então é uma vergonha com relação aos outros, não é exatamente um sentimento que vem de dentro, mas é um sentimento que é imposto, porque os outros esperam de você. Você não pode olhar para os outros e ver nos outros o que você acha de você. Você tem que olhar para o espelho e repetir para você mesmo o que você quer ouvir para você. 全然お変わりにならないですね。O que você não mudou quase nada. Só por fora, por dentro mudei muito. 中はだいぶ変わります。外は変わらないです。はい。同じままですね。中は変わります。O William já tá nadando sozinho. Como? Sem boia. Com boiazinha de braço. Que isso, mas sem suporte. Que isso. Nada, tá Prodígio. Sozinho. Prodígio. Não é prodígio não, mas... Pô, meus filhos com 2 anos jogavam no meio da piscina. それは家族のこと。 Pega aqui, bebezinho. Dá uma sopradinha na cara e ele fica, ele levanta, ele... É mesmo? É mesmo? 今、若者へ伝えたいことがあるという。 Eu vejo a juventude hoje um pouco ansiosa, porque quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e um pouco sem direção, porque não tem exatamente uma perspectiva, uma direção mais objetiva. Estão meio perdidos. Com a competição que existe hoje, em termos de trabalho, com o aumento com a diminuição de opções, esses fatores fazem com que o jovem se sinta um pouco sem condições de improvisar. O que normalmente eu digo para os meus filhos, sem expectativa de resultado, ou seja, sem a intenção de fazer com que eles tenham uma direção, é fazer com que eles busquem alguma coisa que eles realmente se identifiquem. E uma vez ele achando essa direção que é mais prazerosa, ir 100% compromissado a chegar ao máximo que ele puder. E seria o ideal que nessa direção ele tivesse o suporte dos entes amados. Nesse ponto, é muito difícil dizer se essa direção vai ser a direção certa para o resto da vida. Mas pelo menos naquele período que foi escolhida, vai combinar amor e dedicação. E nesse mundo competitivo de hoje, aquele que gosta do que faz e se compromete a fazê-lo, tem muito mais chances. ヒクソンにとって無敗とは？ A comparação da perda, ela é praticamente similar, porque a perda, ela representa um sentido de que você perdeu a chance de vencer. Mas essa oportunidade que foi perdida, para o perdedor, se transformou num marco importante. Mas para o vencedor, para aquele que tem um espírito forte, aquela perda foi uma experiência fundamental para que ele continue progredindo e que não se deixe isso repetir para um próximo confronto e para uma possível vitória.
Em outras palavras, o verdadeiro guerreiro, ele nunca se sente perdido. Ele vai até o fim tentando ganhar. Não interessa quantos obstáculos ele pulou, não interessa se ele quebrou a perna, mas ele vai continuar até o fim. O que é importante é você ter um espírito forte e se tornar inquebrável. 理想は確かにそうかもしれないんですけれども、そこまでなかなか強い心を持てない人も大勢いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが。Com certeza, eu não vejo um problema que não possa ser resolvido. Eu acho que a solução do problema, ela depende sim de uma boa estratégia e de um strong spirit. 例えば具体的に組織で働いている人が突然不本意な移動を命じられてやる気をすっかり失ったとします。そういう人に対してどのように声をかけてあげますでしょうか。Eu acho que é uma forte decepção. E quando qualquer um tem uma forte decepção, ele tem razão para ou se desesperar, se enfraquecer, tentar qualquer tipo de besteira, até contra ele mesmo. Ou ele tem condições de, entendendo essa situação, procurar olhar para uma saída positiva. Isso vai depender da força que ele tem dentro dele para se levantar depois de uma queda. A única coisa que realmente fica difícil de resolver é quando, depois de uma tragédia, a pessoa não quer sair do buraco. なかなかでもその時に客観的に把握するっていうのが難しいと思うんですけれども、その無敗の法則の中にはどのようにそれに対応すべきだっていうふうに。Eu uso os meus exemplos das minhas dificuldades, dos meus problemas, e tento que isso seja uma referência para outros. Mas é fundamental que a pessoa tenha a capacidade de reconhecer a situação. Você tem que entender o porquê das coisas, você tem que buscar uma solução. Porque a solução vem de dentro para fora. なかなかでも難しいかもしれませんね。Não, principalmente nas horas dos problemas, né? Eu não posso nem imaginar a dificuldade que algumas pessoas têm, porque os meus problemas foram muito difíceis de ser resolvidos e teve um momento que eu tive que entregar isso a uma força superior. Em alguns casos, eu não tive força de sair. Eu tive que esperar que a dor se dissolvesse vagarosamente. Uma coisa é completamente certa para mim, é que todas as vezes que eu estive no buraco, o que me resgatou foi o sentimento puro do amor. ヒクソンさんの中で強い人間というのはどういう人を指していますか。É uma pessoa que age com a razão, obedecendo ao coração. いよいよヒクソン出発の時を迎えた。ありがとうございました。どうもありがとうございました。I hope all the images you put on the film will be good, and I see you when I come back. Keep your strong spirit. いいことを、いい感じで編集することを願って。はい。で、また、来た時に会いましょう。